Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje daremos início a um novo material que se chama secretariado. Nesse material de secretariado, eu vou estar explicando para que serve esse módulo, o que nós iremos aprender, qual vai ser os temas abordados para essa aula. Tem muita coisa que vai ser apresentada nesse material, porque é uma área administrativa. Essa é a primeira aula do nosso curso de rotinas administrativas, que envolve módulos secretariado, que é o que vamos iniciar hoje. Contém um módulo de recursos humanos e, por final, contabilidade. Apresentando um pouquinho esse módulo, para que vocês possam conhecer melhor essa rotina administrativa, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os tópicos dela. Sobre a visão geral com respeito a esse módulo de secretariado, vocês têm que entender o seguinte: o que exerce o secretariado? Independente se você é secretário ou secretária, as funções dele são para poder organizar a rotina dos profissionais. Então, basicamente, você está como uma pessoa abaixo do seu chefe, uma pessoa que vai organizar tudo com respeito à área profissional. Você vai organizar agenda, reuniões, contratações, você vai orientar o seu chefe sobre qualquer tipo de informação adicional. Então, o cargo a ser executado é um cargo bem cobrado. Basicamente, quem trabalha nessa área vive muito bem, tanto de uma forma de salário, né? Você recebe até um salário legal. E também a sua carga horária também ela é muito cobrada. Tem funcionários que basicamente têm o horário para entrar, mas não tem o horário para poder sair. Então tem que entender que essa área administrativa ela é muito cobrada no mercado de trabalho. E são poucas pessoas que têm capacidade de poder dar conta de uma cobrança tão grande. Então, a primeira coisa de tudo, você quer seguir carreira na área de secretariado? Saiba, tem que separar as coisas. Tem que saber separar o seu material didático. Tem que aprender a organizar as suas coisas. Então, isso é uma coisa que vocês têm que compreender e saber se organizar. Não esqueça que o propósito dessa área é você aprender a administrar bem a sua carga horária. Por exemplo, de 24 horas, tem que saber organizar bem os seus compromissos. Saber quanto tempo que você tem para poder tomar café. Às vezes você tem que tomar café rápido, às vezes você tem que almoçar rápido. Então você tem que aprender a se organizar. Existem pessoas que não conseguem dar conta de tanta cobrança e acaba ficando doente. E acaba até mesmo pedindo a sua demissão porque não consegue dar seguimento ao material. É muita cobrança para uma pessoa. Então você tem que estar bem preparado psicologicamente e profissionalmente. Os quesitos principais das tarefas de um secretário é o seguinte: organizar as suas agendas, tarefas, é, tarefas dos seus superiores, né, que no caso são os chefes, preparar assembleias, que no caso são as reuniões. Você vai receber pessoas e recepcioná-las. Então, basicamente, o seu papel é a parte principal, é a recepção. Então, é você que vai receber as visitas. E essas visitas não são qualquer. São visitas de empresas, de pessoas que são, tipo, empresários, pessoas importantes, pessoas que têm um cargo superior, talvez até mais do que o do seu chefe.
Então a gente tem que saber o quê? A organizar isso. Outro papel é atender o telefone, fazer chamadas. Você tem que fazer checagem no seu correio eletrônico para saber se tem algum tipo de mensagem para poder responder ou alguma mensagem que você tem que passar para o seu superior. Então isso é uma coisa que você também tem que se organizar. A primeira coisa de tudo é atender telefones e efetuar chamadas, se for necessário. E o principal de tudo, nunca esquecer a sua caixa eletrônica, seu correio eletrônico, para poder verificar se tem alguma correspondência importante a ser respondida ou repassar alguma informação importante para o seu superior. Organizar pequenos eventos. Ou também preparar viagens de negócios. Uma coisa que é legal nessa área administrativa é que normalmente seu chefe ele te leva para essas viagens. Então, se de repente teve que organizar algum tipo de evento, alguma reunião importante para fora do país ou para fora do para fora do estado, para fora do país, você tem que preparar as viagens de negócios para o seu superior. E às vezes, seu superior pode ir sozinho. Então, para poder não ir sozinho, normalmente ele pede para que o seu secretário ou secretária lhe acompanhe, para poder ajudá-lo a resolver esses quesitos importantes da empresa. Então, isso é uma coisa boa. Agora, também tem que verificar se o funcionário tem disponibilidade para esse tipo de compromisso. Não adianta a pessoa, eu gosto muito de viajar, mas a pessoa é casado ou casada, e aí o marido ou a esposa pode não permitir esse tipo de viagem. Dependendo do casal, vai, vai ter um certo ciúme. Então, é tudo questão de conversar com o seu companheiro ou companheira. Outro quesito é arquivar todo tipo de documento que você recebe. Que pode ter boletos de pagamentos, boletos de cobrança, qualquer tipo de documento de reunião. Então, o secretário, ele tem esse papel de organizar tudo isso. Então, fique atentos para não deixar desorganizar. Esse cargo de secretário é um cargo muito importante e é um cargo no qual você recebe muito bem, porém você é muito exigido, muito cobrado. Então fica a dica. Saiba se organizar. A partir do momento que você souber se organizar, eu tenho certeza que vão se dar muito bem nesse mercado profissional. Agora vamos para o próximo slide. As funções e as tarefas são um pouco diferentes. Então a gente tem que compreender qual que é o papel do secretário, as suas funções e quais são as tarefas a ser executadas. As funções são recepcionar, atender clientes, colaboradores, anunciar e controlar a entrada e saída de pessoas da sua empresa. Então, esses são alguns quesitos da parte de funções do secretário. E as tarefas a ser executadas? Controlar e anotar a entrada e saída dessas pessoas. Olha só, a diferença entre anunciar e controlar a entrada e saída de pessoas é diferente de você fazer uma anotação. Então, anotar o controle de entrada e saída de pessoas e mercadorias é uma coisa, é uma tarefa. Agora, anunciar o controle de entrada é um outro que. E além de você controlar e anotar a entrada e saída de pessoas e mercadorias, também tem que recepcionar e dar informações às pessoas que procuram a empresa. Então, as tarefas de um secretário têm que estar sempre bem atualizadas.
alguma pessoa, né, algum colaborador ou algum funcionário estiver procurando informações, você tem que saber a resposta para poder ajudá-los. É um cargo que você não pode ter dúvidas. Tem que passar a informação correta. Uma vez você estar mal informado, você pode correr o risco de perder o seu posto. Como eu disse, é uma profissão muito exigida, ganha muito bem, dependendo da empresa, só que você também tem que estar muito bem atualizado para tudo. Então sempre busque estar sempre bem informado de tudo que vai acontecer na sua empresa. E além de você informar as pessoas, você deve agendar as visitas e reuniões e receber documentos. Então, como eu disse, essa área de secretário, basicamente você faz tudo. Se você fosse o Severino Quebra-Galho, você tem que fazer tudo. Tudo e mais um pouco. Às vezes você ganha até pouco pelo quanto que você faz de tarefa. Mas como eu disse, dependendo da empresa, você é muito bem reconhecido. Se for uma empresa fraca, você não vai ser muito bem valorizado. Mas, se for uma empresa multinacional, uma empresa bem organizada, eu tenho certeza que todos vão ser muito bem compensados de tudo que vem fazendo. E o quanto melhor o potencial do seu trabalho, mais rápido você vai crescer na sua empresa. Então, o legal da empresa é que, dependendo da empresa, você é muito bem recepcionado, você é muito bem valorizado. Então, a gente tem que valorizar isso também. Trabalha bem, você é muito bem valorizado. Se você não trabalha bem, só vai ser mais um. Eu espero que todos tenham compreendido a diferença dessas funções e das tarefas. Não esqueça, funções é uma coisa e tarefas são outras. Uma outra coisa que é muito bem exigida também é esse ponto aí, ó. Comportamento organizacional. O que seria esse comportamento? Seria você se comportar de uma forma profissional. Como assim? Tem pessoas que não sabem ficar parado. Tem pessoas que ficam se mexendo a todo tempo. Parece que tá com tremedeira, tá nervoso, tá nervosa, tá preocupado. Esse tipo de informação. Então, a gente tem que estar muito bem tranquilo. Comportamento organizacional, ele é voltado para esse tópico. Você tem que saber manter a sua postura profissional, saber se organizar no momento no qual você é muito exigido. Então vocês têm que ficar muito bem preparados para o momento de uma cobrança, porque isso é uma coisa que vai ter muito. Outro ponto é a comunicação e a linguagem técnica. A comunicação é quando você conversa bem com a pessoa, quando você tem uma boa conversação com a pessoa. E a linguagem técnica é quando você fala de forma profissional. Por exemplo, eu estou conversando com uma criança e a criança tem 2, 3 anos. Eu tenho que falar de uma forma que a criança consiga entender. Agora, se eu tiver que conversar com o dono de uma empresa, eu não vou conversar com o dono de uma empresa da mesma forma que eu conversei com a criança. Então é basicamente isso. A linguagem técnica é uma linguagem profissional. Então todos têm que saber separar bem essas coisas. A técnica de voz. Isso é uma coisa que muitos têm problemas. Às vezes você conversa com uma pessoa. O volume está padrão. Por exemplo, de 0 a 10, você está conversando com uma pessoa no volume 5. E a pessoa também está no volume 5. De repente,
a pessoa começa a aumentar o tom de voz. E você, naturalmente, vai aumentar o tom de voz. Só que aí chega o ponto que você está errado. Você tem que aprender a manter o seu volume de voz. Você tem que conversar na mesma tonalidade, de igual para igual. Fala a verdade, é bem igual para igual, né? Porque tem pessoas que vão conversar muito rápido, tem pessoas que vão conversar de uma forma muito grossa, ou conversar com uma forma muito alta, né? Se eu tivesse surdo. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês, eu estou mantendo um volume padrão, eu estou mantendo uma velocidade das minhas palavras de forma padrão, e eu não estou usando uma tonalidade nem muito grossa e nem muito leve. Estou usando uma tonalidade de forma padrão. Então a gente tem que saber controlar a nossa conversa frente com uma pessoa que trabalha na área. Então aprenda a controlar o volume da sua voz, a velocidade, porque tem pessoas que falam tão rápido que não entende. Então, aprenda a falar de uma forma qual todos consigam entender a sua comunicação. E o tom, você não precisa ser nem tão grosso e não tão leve. Você pode ser de forma padrão. Você fala de uma tonalidade no qual todos conseguem compreender. Políticas e procedimentos profissionais. Isso é um ponto que todo empregador tem que entender. Toda empresa tem a sua política e tem também as suas tarefas a ser exercidas. Você tem que aprender a, a identificar o que cada um tem que fazer no seu trabalho. Então, a partir do momento que você entra na empresa, você já tem que saber a política do seu trabalho. Tem que chegar no horário certo, tem que cumprir trabalhos da forma certa, você tem que almoçar no horário correto, voltar no horário correto e depois finalizar o seu trabalho de uma forma que esteja de acordo com a sua política de trabalho. Então a gente tem que entender que política e procedimento profissional é voltada para a forma que você conhece o seu trabalho e você sabe que tem cobranças. Então é necessário que você saiba separar isso. Outro ponto é o sigilo. Tem muitas pessoas que vai trabalhar na empresa e aí a pessoa fica tão emocionado ou emocionada que para qualquer pessoa, essa pessoa acaba se comunicando, falando tipo, olha, eu arrumei emprego, agora eu vou receber R$ 5.000, eu vou trabalhar de segunda a sexta, horário padrão, é das 8 às 5. Nossa, é maravilhoso. E aí, assim, você tem que aprender a manter o sigilo da sua empresa. Você não precisa ter que ficar falando da sua vida profissional para ninguém. Ninguém precisa saber da sua vida. O quanto menos pessoas souber da sua vida, melhor vai ser o seu futuro. Então a gente tem que saber manter o sigilo profissional. Comentar somente com quem a gente confia de verdade. Que é tipo marido, a esposa, os filhos. E às vezes tem que tomar até cuidado com com essas próprias pessoas que eu acabei de informar. Então toma cuidado com quem que você conversa e toma muito cuidado com as suas informações, pois isso acaba te prejudicando tanto tanto de uma forma profissional, quanto vocês também podem perder até o seu emprego. Outro ponto, atendimento ao público e gestão de crises. O atendimento ao público é você vai ser o porta-voz da situação precária da empresa. Se de repente a empresa tiver que comunicar a todos os funcionários, você vai ter que ir a público, informar a todos os funcionários sobre aquela situação. E com certeza vai ter problemas. Com certeza vai ter cobranças. Com certeza pode haver ameaças de alguns funcionários. E aí é o momento que você vai ter que ter o quê? A gestão.
você vai ter que saber controlar a situação. E é nesse ponto de gestão de crise que vocês devem saber organizar bem esse tipo de situação. Pois a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que não sabem falar em público. Vai ter pessoas que simplesmente vai ser grosso, vai falar coisas que não deve, e aí, ao invés de melhorar a situação, acaba piorando. Então, aí é um ponto que deve-se ter o quê? Cuidado com suas palavras. Outro ponto é a comunicação interpessoal. Seria bom, não que é obrigatório, seria bom todo secretário ou secretária tivesse conhecimento em outros idiomas para poder fazer comunicações interpessoais. No caso, seria internacional, pessoas internacionais. Se você souber falar inglês, vai ser uma boa. Você ganha até ponto com o seu chefe. E são poucos chefes que entendem de inglês. Se você souber espanhol, inglês, russo, mandarim ou qualquer coisa que seja, vocês devem saber se comunicar, né? Tem que aprender a se organizar. Fiquem atentos. Claro que, não que seja obrigatório, mas seria muito bom se todos tivessem esse. Iria ajudar muito no mercado de trabalho. E além disso, o próprio funcionário iria ganhar ponto positivo. Isso é uma boa. E o último tópico sobre os conhecimentos específicos é sobre redação e arquivamento de documentos. Nessa parte de redação, você tem que saber escrever direitinho, escrever de uma forma que todas as pessoas consigam fazer a leitura. Todas as pessoas têm que saber fazer a leitura desse material. Não é assim. Você escreve e aí uma pessoa consegue ler e a outra pessoa não consegue ler. Isso quer dizer que você não escreveu para que todos tenham o mesmo conhecimento. Então você tem que saber escrever de uma forma que todos consigam compreender. E na parte de arquivamento, isso é uma coisa que vocês têm que também saber se organizar. Toma cuidado quando for guardar os arquivos da empresa. Qualquer tipo de arquivo da empresa, você tem que guardar em um lugar a 7 chaves. Pois se você perder, você corre o risco de perder o seu emprego por conta dessa situação. E além disso, além de perder o emprego, corre o risco também de você ser mandado embora e perder todos os seus direitos trabalhistas por conta desse problema. Então, os arquivos de uma empresa é um documento que vocês têm que saber organizar. Tome muito cuidado. Nunca deixe jogado. Esse é o tópico de conhecimentos específicos. Agora vamos para o próximo. Só um momentinho, galerinha. Pronto, galera. Voltamos. Agora eu vou falar de novo. Agora é sobre a postura. Essa parte é muito interessante. O que significa essa parte de postura profissional? Você deve saber a demonstrar a sua capacidade. E o que seria bem a capacidade? Seria quando aquela pessoa ela tem uma habilidade de absorver aquele conteúdo de uma forma rápida. Então, por exemplo,
você é contratado. E no mesmo dia que você é contratado, você já quer demonstrar a sua capacidade. E a pessoa que está te contratando já vê que você tem potencial. Esse é o ponto de capacidade. Então, esse é o ponto, que é a habilidade de aprender, receber ou absorver o conteúdo. Então, vocês têm que aprender a ter, ou melhor, demonstrar a sua capacidade. Outro ponto é a organização. Essa parte de organização, muitos acabam pecando. Mas esse é um ponto no qual muitos de vocês têm que saber se organizar. Então, ó, a organização é voltada para a habilidade de se organizar e manter organizado. Não adianta você ter a habilidade de organizar, sendo que você não tem a habilidade de manter essa organização. Eu organizo agora, mas amanhã tá uma bagunça. Então, você não tem a postura de organização. Então, a gente tem que ter esse potencial. O outro ponto é a pontualidade. O que seria essa pontualidade? É a qualidade de você saber chegar no momento certo do seu trabalho. O compromisso. Você tem que estar meio-dia em ponto. Só que você chegou meio-dia 1. Você não foi pontual. Então, por isso que você tem que ter o quê? Exatidão. Você tem que rigor. E você tem que ter o quê? Propriedade. Então, nesse ponto de pontualidade, você deve aprender a se organizar. Se você sabe que o lugar é muito longe para você estar lá, naquele devido horário, eu recomendo que você saia antes do horário. Eu recomendo que você saia, sei lá, dependendo do lugar, 1 hora e meia, 2 horas. É melhor você chegar 30 minutos antes do horário do que você chegar 30 minutos depois. É que nem um caso do Enem. Por exemplo, o Enem, eu acho que começa meio-dia, 1 hora. Sei lá, eu acho que é isso. E se você chegar 5 minutos depois, já era. Você perdeu. Então, esse é o ponto que vocês têm que ter o quê? Pontualidade. Agora, outro ponto. Assiduidade. O que é assiduidade? É zelar pelo seu trabalho. É você cumprir com todas as suas obrigações. E você se dedicar, se comprometer, se dedicar ao máximo ao seu trabalho. Então, esse é o ponto que você tem que ter o quê? Comprometimento e dedicação ao seu trabalho. Isso é um ponto no qual a gente se refere à assiduidade. Então aprenda a ser uma pessoa organizada e cumprir com todos os seus compromissos. Se você promete, você deve cumprir. Então isso é uma coisa que todos vocês têm que ter. Assiduidade, comprometimento e dedicação ao seu trabalho. E por último, é maturidade emocional. O que seria bem essa maturidade emocional? Seria você controlar as suas emoções. Tipo, se porventura uma pessoa que está te avaliando, tem pessoas que acabam cobrando até demais. Começa a te ofender, pode te chamar de burro ou de burra, você é um inútil, que você não tem potencial, sabe? Essas coisas. Então a gente tem que saber a ter controle emocional, saber conversar com as pessoas. A gente tem que entender que nem todo mundo são pessoas de bom coração. Tem pessoas ruins no mundo. Tem pessoas que só querem o mal. Tem pessoas que só querem nos prejudicar. Então a gente tem que aprender a ter controle emocional
em diversas situações. Espero que isso ajude. Tudo bem, pessoal? Então, se todos vocês compreenderem esse ponto, vamos para o próximo. Para ser um bom profissional na área de secretariado, não seja arrogante. Esse é um dos tópicos no qual a gente tem que ter o nosso controle. Não seja puxa-saco. O que seria puxa-saco? Seria aquela pessoa que só vive adulando, né, seu chefe. Fica colocando o chefe lá nas alturas, né? Ele é o melhor chefe, que isso e aquilo. Então, isso aí é meio que considerado puxa-saco. Então, toma muito cuidado, que eu já vi muito caso de pessoa ser prejudicado porque não puxou da forma correta, né? Então, assim, a pessoa foi puxa-saco e na primeira oportunidade que a pessoa não puxou, a pessoa perdeu o seu cargo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não exagere nos comentários. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas ruins no mundo. Tem pessoas, se você comentar uma coisa, essa pessoa pode comentar também e aumentar algo a mais. E aí acaba prejudicando a sua pessoa. Então fique atentos. Nunca exagere nos comentários. Se for comentar alguma coisa, pode comentar. Mas toma muito cuidado porque as pessoas são maldosas. Honestidade é tudo. Seja sincero. Em tudo que você faz, a honestidade, ela é tudo. Então seja sempre sincero com tudo que falo. Porque eu tenho certeza que a sinceridade vai fazer vocês ganhar muito mais pontos do que vocês serem mentirosos. Educação. Educação é um ponto no qual eu zelo muito. Educação é um ponto no qual a gente tem que preservar sempre. Então fiquem muito atentos a tudo que vocês fazem. E a educação vai fazer com que vocês cresçam muito no mercado de trabalho. E o último tópico, seja flexível. No caso, é aquele tipo de pessoa que consegue executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Essa é chamada de pessoas flexíveis. Pessoas que conseguem executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, para ser um bom profissional, a gente precisa ter pelo menos alguns desses tópicos. Nós estamos perto de finalizar o nosso material. Olhando bem para essa imagem, a gente tem que entender o que representa essa imagem. O que ela transmite nessa imagem. Eu não vou deixar o meu comentário, mas eu quero que vocês comentem no vídeo. Ao final do seu vídeo, eu quero que vocês comentem nessa propriedade no qual o que representa esses sorrisos dessas pessoas. Lembrando que essas pessoas podem ser funcionários, essas pessoas podem ser empreendedores, que no caso donos de algum comércio, certo? Ou eles também podem ser simplesmente o dono com funcionários. Então a gente tem que compreender a situação dos sorrisos e principalmente pelo aperto de mão. O que quer dizer essa imagem? Então, deixe o seu comentário para que eu possa aplicar a resposta com respeito se vocês acertaram ou não. Lembrando que cada um tem a sua opinião com respeito à imagem. Esse próximo tópico aqui. Existe todo esse tipo de cliente. Todos esses. Existem os clientes internos, que estão dentro da empresa. Existem os clientes externos, que estão fora da empresa. Existem os clientes finais, que são aqueles tipos de clientes que vocês não têm nenhum tipo de vínculo. Existe também os clientes intermediários, que pode ser
clientes de outros clientes. Ou também pode ser os clientes em potenciais, que são aquelas pessoas que vocês estão somente acompanhando. São aquelas pessoas que, tipo, você vê lá na internet. Aí você vê aquela pessoa que tem um potencial muito grande. E aí são essa parte de potenciais. E os clientes perdidos são aqueles que pode ser qualquer um cliente que você já tenha contato, você tenha o contrato deles, só que vocês perderam por conta de alguma falha. Então por isso que a gente tem que fazer o quê? Sempre cumprir com o nosso trabalho de forma a zelar, com dedicação e com comportamento. Outro tópico é a comunicação. O que envolve essa parte da comunicação? Se comunicar é fazer-se entender e entender aos outros, de maneira que todos participem de uma mesma ideia. Se vocês observarem, essa imagem dá para poder compreender que todos estão sorrindo. Então quer dizer que todos entenderam a situação. Se todos entenderam a situação, então quer dizer que todos vocês conseguiram compreender essa situação voltada ao seu trabalho. Então quer dizer que uma pessoa está conversando e você se comunicou com aquela pessoa e todos acabaram entendendo o propósito daquela comunicação. É como se você estivesse conversando com uma criança e a criança entendeu tudo que você comentou. Então, fica a dica. A comunicação é essencial para que todos vocês consigam entender o que é voltado. Bom, pessoal? Só um momentinho. Pronto, galera. Desculpem a demora. Então, vamos lá. Então, só para poder, só para deixar vocês claros com respeito a essa parte da comunicação. O chefe está conversando com uma pessoa e todos estão ouvindo. Se todos estão ouvindo, é porque todos estão compreendendo a informação que o chefe está dizendo. Então, quer dizer que a linguagem que o chefe está aplicando é uma linguagem que todos conseguem entender essa situação. Ele não está falando somente linguagem técnica. Ele está falando de linguagem básica, intermediária, avançada e técnica, no caso. Então a gente tem que compreender que a linguagem aplicada não pode ser somente linguagem técnica. Tem que ser uma linguagem que todos consigam entender. Próximo tópico. Nós estamos já quase que finalizando o nosso material. Os elementos da comunicação. No caso dos elementos, o meio, se a mensagem é escrita, falada ou gestual. Emissor é quem envia a mensagem. Então quer dizer, eu estou falando com vocês, então eu sou o emissor. Receptor é quem recebe a mensagem. No caso, seria os alunos. Lembrando que o meio, se a mensagem é escrita, falada ou gestual. Eu estou somente mostrando a mensagem escrita e estou falando. Eu não estou mostrando por gestos. A mensagem é a comunicação que quer passar. Que no caso, é a informação que eu estou ensinando sobre secretariado. Então, essa é a mensagem. Ruídos. Algo atrapalhando a transmissão da imagem. Observe que, no meio da nossa gravação, alguém pode interromper. Algum aluno pode fazer algum comentário, os carros podem fazer barulho, a chuva pode fazer barulho, o pedreiro pode estar fazendo uma obra e pode estar atrapalhando também.
Então, a gente tem que entender que algo vai atrapalhar a mensagem, mas será que isso vai ser o suficiente para poder atrapalhar a comunicação? E aí é um ponto que a gente tem que analisar. E o feedback é para poder perguntar para o receptor o que entendeu. E o receptor, que no caso seria vocês, vai me falar o que vocês entenderam. Então, esse é o ponto que vocês têm que entender sobre os elementos de comunicação. Os tópicos de barreira. Para que serve a barreira de comunicação? Observe que, para tudo que a gente for comunicar, alguém vai atrapalhar. Se eu estou ensinando para vários alunos, às vezes, 2 ou mais alunos podem comentar ao mesmo tempo. Então, quer dizer que eu não consigo ter uma boa comunicação, porque eu não vou conseguir ouvir muito bem, pois o aluno está comentando junto com o outro aluno. E aqui existem alguns tópicos no qual a gente tem que compreender: falta de conhecimento, falta de interesse, preocupações, excesso de intermediários, competição de mensagens ou até mesmo o preconceito. A falta de conhecimento é aquela pessoa que não busca informações. Então eu estou falando com a pessoa e a pessoa nem sabe do que se trata. A falta de interesse é quando a pessoa simplesmente não dá a mínima para a comunicação. A preocupação é algo que atrapalha. Às vezes a pessoa tem um parente no hospital, às vezes a pessoa perdeu algum parente, ou às vezes a pessoa está doente, ou qualquer coisa que seja. Isso é uma preocupação que atrapalha. O excesso de intermediários. Às vezes você está falando e outras pessoas estão falando ao mesmo tempo. Isso acaba ocasionando o quê? O excesso de intermediários. A competição de mensagens é no qual eu falo para uma pessoa e a outra pessoa fala para outra, aí outra pessoa fala para outra. É como se fosse uma competição para poder saber quem sabe mais. Isso é besteira. E o preconceito é aquela pessoa que não tem respeito pelo próximo. É aquela pessoa que simplesmente não dá a mínima para terceiros. Simplesmente se importa consigo mesmo. Somente isso. Então a gente tem que ter o quê? Concentração, barreiras da comunicação. Outro tópico aqui é para melhorar a sua comunicação. Na fala, é a linguagem. Uma coisa que as pessoas têm que aprender é tentar fazer a leitura labial. Ó, pelo que dá para entender, o final da palavra que a pessoa está dizendo é tipo oi. Certo? É tipo oi. Mas o início eu não consigo compreender. Mas tem pessoas que compreendem. Quem conseguir compreender é só comentar. Nunca esqueça, para melhorar a comunicação, você tem que aprender a ter uma boa linguagem, a controlar o tom, o volume e nunca falar com excesso de velocidade, para que a comunicação seja exata. Aperfeiçoando mais. Isso é uma coisa que a gente vai finalizar o nosso material. Essas expressões faciais, a gente tem que também aprender a compreender as feições das pessoas. Tipo, expressões faciais, o olhar, os gestos e a postura. E eu quero que vocês comentem também no vídeo e dê o seu retorno com respeito. O que você diz a respeito das feições? Vamos fazer o teste? Vamos lá. O que você pode concluir sobre as imagens a seguir? Olhando para essa imagem desses 2 atores,
Eu quero que vocês coloquem uma resposta com respeito à primeira imagem de feições. Aí você vai colocar assim: primeira imagem, feições. O que ela representa para vocês? Tipo, pelo gesto da pessoa, é como se a pessoa não estivesse entendendo alguma coisa. Mas pode ser algo além disso. E eu quero que vocês comentem também. A próxima imagem. O que esse gesto quer dizer? Que essa atriz também está simplesmente suspirando, balançando seus lábios e meio que girando seus olhos, como se ela não estivesse gostando de alguma coisa. O que quer dizer? O que representa essa imagem? Comente também no vídeo sobre a imagem 2. E essa próxima imagem? O que quer dizer? Essa garota olhando para o lado e dando aquele sorrisão. Aconteceu alguma coisa. O que quer dizer? Será que todos conseguem compreender essa terceira feição? Comentem aí abaixo também. E nesse caso dessa garotinha do desenho chamado Monstros S.A. Eu quero que também vocês comentem. O que quer dizer essa imagem no qual representa que ela está de boca aberta, os olhos meio que fechando, está mexendo a língua. Então eu quero que vocês comentem também com respeito à quarta imagem de feições. Então, pessoal, espero que todos vocês compreendam o intuito desse material. Deixe os seus comentários no vídeo. E, amados, a gente se vê na próxima aula. Espero que todos vocês tenham gostado desse material. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fica com Deus, se cuida. Um forte abraço e até semana que vem. Falou, galera. Fui!